Boa tarde. Nessa terceira aula, pessoal, nós vamos falar de programação na linguagem Python. E para começar, eu vou fazer um pouco diferente essa aula, eu vou omitir meu vídeo, vou compartilhar aqui a minha tela inteira. E vou abrir aqui junto com os slides um interpretador Python, o shell do Python. Certo? Então, quando a gente instala o Python, a gente instala junto um editor, interpretador chamado idle, é um ambiente integrado de desenvolvimento para programar em Python. Esse ambiente, eu vou abri-lo aqui e deixar ao lado de nossos slides para a gente apresentar um exemplo ou outro nesta aula, certo? Mas então, antes de eu falar do interpretador, deixa eu falar um pouco de programação, né? A gente já falou de algoritmos, né? Então a gente tem que falar de programas, né? Programas interpretam algoritmos que são soluções para problemas. E programas, quando a gente fala de programa, a gente fala muito mais do que codificar, escrever um código-fonte, a gente fala de um conjunto de atividades, né? Então, na hora de resolver um problema, eu tenho que saber, né, como resolver esse problema, tenho que especificar, né, quais são as entradas e as saídas de um problema, como vai ser o processamento, eu tenho que planejar isso, eu tenho que projetar, e aí eu vou escrever o código, né, e testá-lo. Essas coisas às vezes são feitas de maneira quase simultânea, às vezes são feitas de maneiras separadas, mas o fato é que programação é muito mais do que escrever código, né? E além disso, para você programar em uma linguagem de programação, né, um pouco diferente de um fluxograma ou de um pseudocódigo, a gente tem um conjunto um pouco mais rigoroso de regras, porque essa linguagem é uma linguagem, né, para ser utilizada em um computador, e para isso a gente tem que respeitar, né, no caso dessa linguagem de programação, né, que vai ser traduzida, né, pelo computador, né, por um programa interpretador ou por um programa compilador. E é preciso entender, né, o código nessa linguagem. Tem que entender o léxico, né, o vocabulário dessa linguagem. Tem que entender a gramática dessa linguagem, as regras sintáticas, né, e tem que entender também a semântica da programação. O que está sendo programado, né? Qual o problema que está sendo resolvido. Além disso, a gente, como programador, a gente também tem que respeitar algumas regras, porque a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em conjunto, então tem que aprender a documentar código, organizar o código de maneira adequada, otimizar o código para fazer a solução dos nossos problemas de maneira mais eficiente. Tudo isso faz parte, então, do processo de programação, né? Quando a gente programa, a gente tem que usar uma linguagem de programação e, de modo geral, as linguagens têm dois tipos básicos, né? Alguns derivados deles, mas as principais são ou interpretadas ou compiladas. Então, Python é um exemplo de linguagem interpretada, C é um exemplo de linguagem compilada. Uma linguagem interpretada, a gente tem um programa especial chamado de interpretador, que vai olhando, né, o código-fonte, né, o código escrito, o programa escrito na linguagem, por exemplo, Python, né, na linguagem fonte, e vai olhando linha a linha, ou instrução a instrução, e vai traduzindo essa instrução para um formato de linguagem de máquina, que pode ser compreendido por um computador. E aí esse código é executado pelo computador. Então, é uma tradução, instrução a instrução. Já a linguagem compilada é como traduzir um programa completo, né, no código-fonte. Então, você pega um programa completo em C, o seu compilador vai olhar todas as linhas, vai traduzi-las e vai gerar um código executável, né, numa linguagem de máquina, né, que pode ser compreendido pelo seu computador. Qualquer que seja a arquitetura que você use, né? Pode ser um código executável para Windows, um código executável para Linux, mas a diferença é que se você tem um código fonte numa linguagem como C, ele pode ser transformado em códigos executáveis para diferentes arquiteturas de computador. Linux, por exemplo, ou Windows 32 bits, ou Windows 64 bits. Enfim,
O importante aqui é que fazer um paralelo, talvez, com a tradução de linguagens naturais, né? Imaginem que a compilação de um programa é como você pegar um texto em inglês e traduzi-lo completamente para português. E aí você entrega isso para uma pessoa ler, ela vai ler o texto traduzido. No caso da interpretação, é mais ou menos como se fosse uma tradução simultânea que vocês veem nesses programas de televisão, né? À medida que a pessoa lá na cerimônia do Oscar está apresentando um filme, ele está falando de um ator em inglês, imediatamente o interpretador traduz, né, aquele que foi falado para português. E você vai acompanhando à medida que vai sendo feita, né, a fala em inglês, você vai acompanhando a fala em português. Então, imagine assim, é mais ou menos parecido, não é exatamente igual, né, mas pensem assim, o interpretador vai pegando linha a linha e traduzindo, enquanto que o compilador compila, né, traduz o código inteiro para um código executável. Bom, não vamos falar de Python, né, nossa linguagem interpretada, né, que tem esse interpretador Python que vocês podem ver, né, está aberto aqui. Tem esse shell para o interpretador Python, né, e a gente tem que falar um pouquinho, então, da linguagem Python, né. Python é essa linguagem, como é que eu diria, uma linguagem bem popular hoje, né, para a comunidade de educação em computação, para a área de programação, por alguns motivos, né. Primeiro, quem concebeu ela, o Guido van Rossum, ele pensou numa linguagem aberta, né, desenvolvida pela comunidade, não apenas por uma empresa proprietária dessa linguagem. Ela tem umas características muito boas para ser uma linguagem introdutória. Por exemplo, ela tem uma sintaxe muito limpa, pequena. Você pode expressar coisas com poucas palavras. Ela tem uma tipagem dinâmica, que eu vou falar mais à frente. Ela tem uma semântica bem expressiva. Por exemplo, ela tem um conjunto de estruturas de dados, como listas e dicionários, que permitem, né, sem você ter que implementar novas funções, fazer coisas bem sofisticadas. Por ser interpretada, ela tem um feedback imediato, então a gente pode ver imediatamente um código sendo transformado e dar o feedback para a gente. Ela tem um design estrutural reforçado, que tem a ver com a indentação do código, que a gente vai ver também aqui hoje. E ela tem um conjunto de bibliotecas, né, que foram feitos por outros programadores para facilitar a vida, né, de desenvolvedores nas diversas áreas, na área de aprendizado de máquina, na área de gráficos, nas áreas mais diversas, né? Então, ela tem muito software open source relevante para ser reusado, né, pelos programadores. Então, por isso ela se tornou popular, na academia, então, nos departamentos de computação dos Estados Unidos, ela já é bastante popular, compete com outras linguagens, né, como C, como Java, como linguagem introdutória. E no nosso caso aqui, em 2018, nós adotamos a linguagem Python na disciplina introdutória de programação da UFES. A estrutura de um programa Python é bem simples, né? Eu não preciso de funções específicas para começar a fazer um programa, como criar um bloco main ou criar um bloco de início e fim. Eu simplesmente coloco uma instrução. Posso ter um programa com só uma linha de código, como, por exemplo, o print alô mundo aqui que vocês estão vendo. Então, vou fazer aqui no nosso interpretador Python. Vou fazer aqui alô mundo. E aí, o interpretador mostra, né, essa mensagem desse texto na tela. Né? Vocês estão vendo aqui à esquerda nos slides, né, um conjunto de instruções, são 3 instruções parecidas, cada uma mostra um texto diferente, e é uma executada uma após a outra, como vocês viram no caso de algoritmos. Né? Bom, seguindo adiante, temos que falar um pouquinho mais de Python. Né? Python tem um conjunto de palavras reservadas, o vocabulário reservado, que tem um significado específico. Então, uma estrutura de seleção como if, uma estrutura de repetição como for e while, existem na linguagem Python, e essas palavras não podem ser usadas para dar nomes a variáveis, como identificadores de variáveis. Então, isso é padrão em linguagens nas mais diversas, né?
não seria diferente em Python, certo? Para você fazer comentários em Python, a gente utiliza o símbolo sustenido, ou Sharp, ou jogo da velha, como você preferir. Né? Tem vários nomes que as pessoas dão a este símbolo. E se você colocar qualquer texto à direita desse símbolo na mesma linha, ele não vai ser considerado pelo interpretador Python, ele vai ser ignorado pelo interpretador. Então, ele vai servir como um comentário. E esses comentários ajudam, né, aos desenvolvedores, aos programadores, a entender os diversos blocos do programa. Então, é o que a gente chama de documentação dentro do código. Né? As pessoas documentam o código fazendo um pouquinho de explicações de cada pedacinho do código, porque às vezes o código pode ser difícil de entender. Então, é importante, né, comentá-lo. Além disso, a linguagem Python ela é sensível ao caso. Ela diferencia maiúsculas de minúsculas. Então, por exemplo, se você escrever o comando if, você vai ter que usar I e F minúsculos. Se você colocar a letra I maiúscula, você já não está usando o comando if. Então, tenha cuidado com essas coisas. Tá? Deixa eu falar aqui de números e de operadores em Python, né? A gente tem os operadores mais simples de todos, né? Que são os operadores unários, né? O operador que tem apenas um argumento. Então, por exemplo, se eu coloco aqui o número 5 no interpretador Python, ele vai me mostrar o resultado, né? O próprio 5. Se eu coloco menos 5, eu estou, né, invertendo o valor de forma aditiva, e esse é o operador clássico, não tem nada de novo, vocês já conhecem isso da matemática. Python tem os operadores binários, como por exemplo a soma. Vocês veem aí que o interpretador, se você coloca uma expressão aritmética, ele a interpreta e mostra o resultado. A soma é a subtração. A multiplicação, como vocês viram no caso de algoritmos, a gente usa o mesmo símbolo de asterisco para a multiplicação. E a divisão a gente usa o operador barra. Agora, reparem, quando a gente faz em Python barra simples, a gente faz uma divisão real. Essa divisão real, na verdade, não é exatamente um número real, porque o computador não representa exatamente números reais, ele representa números que a gente chama números de ponto flutuante, que são um conjunto, né, bem próximo para todos os fins, né, dos números reais. Né? Ele não representa números infinitos números, mas um conjunto limitado. Né? Mas, enfim, esse conjunto é bem grande, a gente pode ter números que expressem números muito grandes ou muito pequenos, com algarismos após a vírgula decimal, certo? Após o ponto decimal. Reparem que o ponto decimal em Python é representado como ponto e não como vírgula. Né? Já se eu quiser fazer uma divisão inteira, né, eu posso usar o operador dupla barra ou barra barra. Né? Então, isso aqui vai me dar a divisão inteira de 10 por 3, 3, então está sendo desprezada a parte fracionária. Eu tenho um outro operador que está relacionado à divisão inteira, que é o operador resto. Então, se eu faço 10 por 103, eu estou querendo encontrar qual é o resto da divisão inteira de 10 por 3. Obviamente vai ser 1. Né? E eu tenho um outro operador binário, também usado, nem todas as linguagens têm, né, mas Python tem, que é o operador potência, que são 2 asteriscos aqui no caso de Python. Algumas linguagens usam circunflexo para potência, mas no caso de Python aqui a gente utiliza os 2 asteriscos. Então vocês veem aqui que 2 a quarta vai me apresentar o resultado da potência 16. Bom, esse é o nosso primeiro vídeo. Se vocês quiserem brincar com o interpretador Python, então instalem o Python, abram o idle e abram o shell do Python e coloquem aí as suas expressões aritméticas para experimentar, até para tirar suas dúvidas, por exemplo, de parênteses. A gente utiliza parênteses, né, para mudar a prioridade das operações, então, já que a divisão tem mais prioridade do que a soma, para eu garantir que essa soma seja feita primeiro, eu uso parênteses, né? Então, observem aqui que eu
primeiro somei 2 mais 3, depois para dividir por 5. E foi uma divisão real, né? Então, observe que ele mostra com um ponto decimal ali o número real na saída. É isso por enquanto.